Pai, obrigado pela bênção de hoje. Que bênção há em sua presença. Nós te agradecemos, querido Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Jacó 2. Gênesis. Gênesis 29. Mas antes de ler Gênesis 29, olhe para Romanos capítulo 2, versículo número 28. Diz que ele não é judeu, que é um exteriormente. Amém. Nem é a verdadeira circuncisão aquela que é meramente exterior, apenas uma marca visível na carne física, no corpo. Ok. Versículo 29. Mas ele é judeu. O que o é interiormente? Judeu é israelense. Israel é Jacó, então Jacob. Se ele não tivesse mudado seu nome para Israel, seríamos Jacó. Então você é judeu. Eu sou judeu. Nós somos israelenses. E a circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens. Amém. Tudo bem. Agora, estamos tendo uma breve lição bíblica aqui sobre algumas coisas sobre Jacó. Então agora, Jacó, Gênesis capítulo 29, mostra como você está conectado a Israel. Então Jacó seguiu sua jornada. Se alguém puder aumentar isso aqui no palco, 1, 2, seria ótimo se você souber como fazer. Amém. Então Jacó seguiu sua longa e árdua jornada e, finalmente, chegou à terra dos povos do Oriente. Tudo certo. E lá havia 3 rebanhos de ovelhas. Isso foi depois que seu pai o abençoou. E então disseram para ele ir até seu tio, a fim de arranjar uma esposa lá para si. Então, enquanto ele olhava, havia um poço no campo e rebanhos de ovelhas deitados ali. Tudo bem. Estavam reunidos todos os rebanhos, rolavam a pedra. E Jacó disse: meus irmãos, de onde vocês são? Disseram: Harã. Ele perguntou: vocês conhecem Labão? Conhecemos. Bem. E eis que Raquel, a filha dele, tudo bem, vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é dia alto. Também não é hora de dar água ao gado junto. Deem água às ovelhas e vão alimentá-las. E eles disseram: não podemos até que todos os rebanhos estejam reunidos. Até que rolaram a pedra da boca do poço. Então demos água às ovelhas. Versículo 9. Enquanto ele ainda falava com eles, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois ela as guardava. Quando você vai a Israel, você vê um lugar que eles chamam de túmulo de Raquel, a mãe de Israel. Túmulo de Raquel.
O túmulo de Raquel, a mãe de Israel, fica na verdade em território palestino. Então os israelenses construíram um muro que vai e circunda a cidade e volta. Tidibro. Esta é a mãe de Israel. Aquele é o túmulo dela. Então, aqui você vê Raquel. E uma das primeiras coisas que realmente notamos, uma das primeiras revelações que vemos é que uma mulher pode fazer o trabalho de qualquer homem com sucesso. E uma mulher pode cuidar das ovelhas. Uma mulher pode ser pastora. Raquel, pois ela cuidava delas. Ela era quem cuidava das ovelhas. Então toda menina pode ser pastora. Se Raquel, a mãe dos judeus, era quem cuidava das ovelhas, então toda menina judia, tem alguma menina judia aqui? Preciso ver sua mão se você é uma menina judia. Você também pode cuidar das ovelhas. Amém. Então, na igreja do primeiro amor, as meninas vão ser muito respeitadas, valorizadas e reconhecidas para fazer o trabalho do ministério de forma eficaz. Por quê? Bom, eu realmente não sei dizer por quê, mas posso ver que Raquel estava cuidando das ovelhas aqui. Então, o que eu quero dizer é que muitos irmãos são fleumáticos, tendo 3 qualidades. Número 1, orgulhosos. E há um motivo para cada uma delas. O orgulho é porque o fleumático é tão pacífico, não gosta de confronto e está longe de conflitos. Veja, um fleumático não vai confrontar as coisas. É isso mesmo. Segue em frente. Não confronta. Então você vê que, no final, eles parecem ser homens de grande caráter, homens de notável maturidade, homens de profunda paz e homens de verdadeiro amor, amor cristão. Sabe, às vezes, quando tenho reuniões acaloradas e me recolho para o meu quarto ou para onde quer que eu tenha ido, me sinto como um pequeno leão que entrou na floresta, rugiu muito. Todos os animais ficaram bravos comigo e eu voltei para minha casa novamente, agora um pouco mais calmo. É assim que me sinto. Não me sinto pacífico, amoroso, gentil, porque o que fazemos envolve luta e confrontos. Então, os fleumáticos. Veja, uma vez, um dos nossos bispos tinha um assistente fleumático e ele estava fazendo uma construção. Quando ele estava fazendo a construção, com construção é um trabalho que envolve muita atenção. Se você nunca construiu uma casa antes, não vai entender minha mensagem, mas depois que você constrói, entende o que estou dizendo. Envolve luta. Às vezes, os trabalhadores agem como se estivessem te fazendo um favor, mesmo que você esteja pagando para eles. Você não vai entender isso. Então, ele estava cercado por alguns trabalhadores e ele estava enfrentando os problemas e lidando com eles. Então,
O assistente fleumático dele estava passando perto da área. Quando o assistente fleumático chegou e viu a reunião acalorada, ele foi embora rapidamente e seguiu seu caminho para fazer o que quer que estivesse fazendo. Sim. E é tipo. O líder acaba ficando como vilão, mas ele é o homem pacífico, o homem da paz, o homem do amor, o príncipe da paz. Que assistente em. Você está me entendendo? Sim. Então, o fleumatismo dá origem ao orgulho. Porque enquanto esse homem terminava de gritar, você é muito pacífico, inofensivo, gentil. Não fala muito. Isso ministra em você. O orgulho é algo muito perigoso. O segundo é o que? Lindamente desobediente. Como desobediência sem 1 centímetro de conflito. Delicadamente e maravilhosamente, não faça o que lhe mandaram fazer. E qualquer que tenha sido o conselho, você maravilhosamente não o implementou. E a terceira qualidade é a apresentação. De excelência e maravilha. É incrível. Há um clássico fleumático. Muitos irmãos têm isso. E por causa disso, eles não têm motivação para seguir em frente e se organizar. E muitas mulheres têm esse impulso. Então o que acontece é que estamos começando a entender o espírito da leoa na igreja. Agora a leoa entre os leões é a verdadeira caçadora. Você vê o leão com a cabeça grande e aquela coisa ao redor da cabeça. Esse é o homem, esse é o macho, esse é o irmão leão. As mulheres são as que não têm essa coisa. Essas são as leoas, as leoas. Elas não têm a cabeça grande. Agora, quando se trata de caçar, as fêmeas vão caçar e os machos dormem. E quando as leoas pegam alguma coisa, aí os leões vêm, os leões com a cabeça grande. Geralmente tem um com elas. Ele vem, aquele com a peruca. Sim. Ele chega, as outras se afastam e ele come. Depois se juntam e comem. É como se ele estivesse enganando-as, mas elas entendem porque ele está dando filhos para elas. E quando um novo leão macho aparece, ele vai brigar com outro macho que está lá e, se conseguir matar ou expulsar esse, ele fica. Todos os filhotes das mães, ele vai matar todos. O leão macho vai matar todos os filhotes por perto, porque ele não quer que os filhos do rival cresçam ao redor dele. As mães não gostam de um novo marido por causa das atitudes. Aquele marido fleumático. Então, o que estou tentando realmente dizer é que, porque muitos irmãos abriram mão do seu papel essencial, muitas leoas estão se levantando para trabalhar como Raquel. Ela cuidava das ovelhas como se não tivesse irmãos. Esse é o principal trabalho, as ovelhas do pai. Esse é o principal trabalho que Jacó veio fazer. A garota, ele se casou fazendo isso. Então, as meninas podem e vão fazer. E sabe,
no meu trabalho antigo. Toda vez eu fui forçado a aceitar as mulheres fazendo coisas muito importantes. Não existe nenhuma mulher na minha presença que não seja uma substituta de um homem. Não tem nenhuma mulher. Vamos começar pelo canto. Não posso mencionar os nomes delas. Tinha um homem em cada função, do canto à digitação, à construção, à medicina, em qualquer área, tinha um homem. Mas ele não queria o trabalho dele e foi embora. E os lugares deles foram ocupados pelas leuas. Eu posso citar nomes um atrás do outro. Não existe trabalho. Então, mães Raquel de Israel, levantem-se e comecem a cuidar das ovelhas. Então, é assim que eu tenho irmãs ou irmãs episcopais. Isso é no nível dos bispos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Os homens não querem essas coisas. Não que sejam todos os homens, mas muitos deles não querem isso. Sim, é verdade, você ainda está por aqui. Então Raquel veio com as ovelhas do pai dela, pois era ela quem cuidava delas. Ela cuidava das ovelhas do pai dela. Não é incrível? Quantos aqui se surpreendem que foi Raquel quem cuidava das ovelhas do pai? E lembrem-se que Labão, o pai dela, o principal trabalho dele era com ovelhas. E quando Jacó começou a trabalhar para ele por 7 anos, foi cuidando de ovelhas. E quando perguntou a Jacó quanto pagar, disse que Deus lhe deu uma visão que selecionava as ovelhas malhadas. Então ele lhe disse que qualquer ovelha malhada é minha. Você aceita? Ah, lindo, porque não é tão comum. Então todos eles ficaram manchados. Não é incrível? Sim. Foi aí que mas depois ele contou ao povo que um sonho. E Deus mostrou em um sonho que ele deveria pedir pelas ovelhas malhadas. Você ainda está aí, lindo. Já estamos quase terminando agora. Falta só um ponto. Agora. Então, o que aconteceu? Jacó contou para Raquel que ele era irmão do pai dela. Aconteceu quando Jacó soube da notícia, correu encontrá-lo, abraçou, beijou e levou sua casa. Contou a Labão todas essas coisas. E ele disse: certamente tu és carne da minha carne, dos meus ossos. Então Labão disse: porque tu és meu irmão, deverias me servir de graça. Diz-me, qual será o teu salário? Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos delicados e expressivos, que transmitiam uma certa doçura, mas Raquel era notavelmente bonita e possuía uma aparência muito agradável. Raquel era o quê? Bonita e de boa aparência. Agora, ponto número 3. Preste atenção. Com as bonitas e de boa aparência. Por que eu digo isso? Olha, são irmãs. Todo irmão escolheria. Sim.
Quantos perceberam você ver uma garota e todo mundo escolher ela? Levante a mão. Sim. Era assim que Raquel era. Você precisa ter cuidado quando estiver vendo as opções. Quem eu vou escolher? Quem eu vou escolher? Vocês têm essa música aqui, ok. Por que não? Você pode cantar um dia. Quem eu vou escolher? Bonita. E o quê? Bem favorecida. Agora, a bonita mesmo é aquela que realmente não vai dar fruto. Então, às vezes você acaba escolhendo o que não vai ser frutífero. Sim, você acaba escolhendo aquela que não vai dar certo, mas ela te atrai. Mas é justamente a que não está funcionando. Sim. O que está te chamando a atenção é isso. Muita gente já escolheu a bonita e a bem favorecida, e isso levou à esterilidade. No ministério, muitos pastores leigos escolheram o bonito e o bem favorecido. Você não pode escolher tão facilmente. Quando você compara Londres com Accra, qual cidade é bonita e bem favorecida? Quero dizer, se você está voando por cima, olhando pela janela, você vê os arranha-céus, o rio Tâmisa, o Big Ben, o parlamento e por aí vai. Aí, em outra cidade, você sobrevoa e vê estradas empoeiradas. Lagoa Collie, Mercado Agbo Boloche, Sodoma e Gomorra. E enquanto você sobrevoa, nenhuma estrada é asfaltada, liderados por líderes fatalmente deficientes, líderes pobres. Sim. Até 2 minutos para o pouso não há asfalto. Aqui, bem aqui. Até o outro que estamos usando para vir à igreja. Há um certo país cujo nome começa com G. Bem favorecido. Você escolheu o bem favorecido e isso não levou a nada. Você deveria ver como ela insultou o marido, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, veja, bonito e bem favorecido está levando a zero, ou exigente por causa do que vê. Você é exigente por causa do que viu, edifícios e luzes. Edifícios, luzes, arranha-céus, dólares, CD Libre, CD escolheu bonita e bem favorecida, ela dá a luz. Raquel invejou a irmã. Eles invejam dando frutos e dizem coisas negativas sobre eles. Bonita e bem favorecida. Zero. O zero é absolutamente possível. Um irmão vem até você e ele não parece estar tão bem favorecido ou em uma situação confortável ou mesmo em uma condição muito boa ou talvez até em uma situação de grande dificuldade. Realmente muito desfavorecido. Em Gênesis, acho que por volta dos 30 e poucos anos, você vê as vacas feias. A Bíblia diz que ela será mal vista e fustigada pelo vento leste.
atingido pelo vento leste. Então Lia foi desfavorecida. Ela não era tão bonita quanto Raquel, sabe? Linda como Raquel. 7 finos e malfadados, atingidos pelo vento leste. Maldito. Sim. Veja, é uma bela maneira de descrever Leia. Aquela Leia era, quero dizer, de olhar terno. Mas veja, a palavra terno é fraca. Sim, olhos fracos, talvez personalidade fraca. Ela não parecia ser a pessoa certa. Sim, você não a escolheria. E com o passar dos anos, você aprende a ver que a beleza é vã. Um verso, 3 palavras que são verdadeiras. 3 palavras que são verdadeiras e que estão juntas. Você descobrirá que isso é realmente verdade. Essa beleza é vã, que na verdade é inútil. Maldito, ouça. Ouvir uma tia idosa com um pano. E mamãe, ela está cansada disso. Pode ser uma esposa melhor para você quando jovem. É, é. Nossa, você realmente acha mesmo que eu não conheço o acaso por acaso? Sim, uma tia. Você ficaria surpreso. Pode fazer melhor. Pode você. Não estou dizendo que ela fará isso, mas você pode se surpreender mais do que uma rainha em algum lugar. Sim. Quanto aos favorecidos, ser favorecido. E se você ouvir a palavra favorecido, use escolhido. Você é favorecido, bendita, favorecida entre as mulheres, para ser escolhido. Você não escolheria Raquel primeiro. E lembre-se de que quem te bate já foi batido. Escreva isso. Aquele que te bate foi atingido. Você pode escrever isso como um provérbio. E também é um agressor. Aquela que te fere já foi ferida. Por que você não é a única pessoa que percebe que a pessoa é bem favorecida? Você ainda está aí. Muitas pessoas, na decisão, escolheram rituais, por isso, tiveram esterilidade. Essa foi a escolha delas. A escolha delas foi a esterilidade, que elas nem sabiam. Vazio. Alguém disse: vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou fazer um curso rápido na Noruega, vou fazer isso. Meu pai disse isso, minha mãe disse. Não diga um pai mal falar comigo, porque é uma música que eu já ouvi. Não diga sua mãe, seu pai, sua avó. Não diga isso. Quando você diz, o pensamento é que não é seu avô. Pare de usar outras pessoas. Cuidado de sim. Você escolheu, você escolheu, você escolheu esse trabalho, você escolheu esse negócio, você queria isso. E a que isso levou? Fumaça. Jacob fez sexo com Shelley.
Raquel ficou surpresa. E Jacob ficou surpreso que ela o aceitou. Me dê filhos. Sou eu Deus? Estou eu no lugar de Deus? Sou eu Deus? Alguns chamou. Deus te deu uma chance. Você entrou e viu uma Raquel e viu uma Lia. E a Lia parecia um pouco fraca para você. O ministério de tempo integral parece um pouco fraco para você. As missões parecem um pouco fracas em comparação com as bem favorecidas. Suculento. Sim. Sim. Parece fraco. Olhos fracos. Olhos ternos. Fraqueza. Algo que não vai funcionar. E o que a sua escolha lhe proporcionou? Nada. Sabe, mesmo quando estiver escolhendo uma esposa, tome cuidado. Qualquer um que seja bonito demais. Dê um passo para trás. Preciso pensar sobre isso. Você é linda para eu fluir. E os irmãos também. Às vezes os irmãos são muito gentis. Muito cavalheiro. Como pode haver alguém tão legal, tão gentil, tão carinhoso? Há um mais extra. É um extra plus. Bom demais. É bom demais para ser verdade. Sim. Então, tenha cuidado. Nós andamos pela fé, não pela visão. Uma verdade espiritual profunda e fundamental. Um dia, o conhecido evangelista Benin estava compartilhando uma mensagem quando, inesperadamente, se divorciou de sua esposa. E ele disse que seus irmãos ou irmãs que se casaram, eles não escolheram como israelenses ou palestinos ou seja lá o que forem. Eles foram escolhidos, foram dados em casamento. Case com essa pessoa, case com aquela pessoa. E aquele que escolheu agora estava divorciado. Sim. Muitas vezes, o que é escolhido para você pode acabar sendo muito melhor, baseado em um olhar de águia que está vendo as coisas de um certo ponto de vista. Sabe, você nunca vai saber certas coisas até vê-las de cima. Sim, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um foguete que subiu pela primeira vez. E quando o foguete subiu, eles colocaram câmeras nele. E o foguete, eles não sabiam como trazê-lo de volta, mas sabiam como lançá-lo. Então ele vai até onde consegue, e depois as câmeras que estavam nele caem e despencam no chão. Foi só isso que eles fizeram. Eles queriam que subisse. Então subiu. E então registrou. Foi a primeira vez que viram que a Terra era redonda. Ninguém nunca tinha visto antes que a Terra é redonda. Porque nada nunca tinha ido alto o suficiente para tirar uma foto. Você vê algumas coisas que parecem planas na sua vida, mas elas são redondas. Mas isso depende do ponto de vista. Você tem visto desse jeito. Parece plano porque você está aqui. Obrigado. A você.
Você ainda está por aqui. Número 4. Agora, Jacó. Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias me servir de graça. Me diga qual será o seu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos delicados, mas Raquel era bonita e de boa aparência. Jacó amava Raquel e disse: Eu te servirei por 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que a outro homem. Permaneça comigo. Cuidado com pessoas que falam demais. Suas palavras parecem agradáveis. É melhor que eu dê a você do que a qualquer outra pessoa. Você pode se casar com minha filha. Jacob estava prestes a atingir seu medidor. Versículo 30, 20. Assim Jacó serviu 7 anos por Raquel, e esses anos lhe pareceram apenas alguns dias, pelo amor que tinha por ela. Então Jacó disse a Labão: Dê-me agora a minha esposa, pois meus dias de serviço se cumpriram completamente, e assim para que eu possa me deitar com ela. Agora, você não está. O próximo ponto é: você não está qualificado para conseguir sua esposa ou seu marido até que seus dias de sofrimento estejam completos. Sim, seus dias precisam ser cumpridos. Dias de fome, dias de privação. Dias de fome, dias de sede. Dias de anseio, dias de saudade, dias de esperança, dias de expectativa, dias de imaginação, dias de oração. Até que a sua luta esteja cumprida. Consolai, consolai o meu povo. Diga a ela: sua luta está cumprida e seus pecados estão perdoados. Então existe uma luta. Agora, se você fica por aí dormindo com qualquer um, você não está cumprindo o que deveria cumprir. Porque depois de se casar, você ficará chocado ao saber que 3 dias depois de se casar, você viu outra linda garota. As pessoas estão tendo casos enquanto se casam. Enquanto eles se casam, eles fazem coisas. Talvez você não saiba. Você acha que eu não sei das coisas. Então, se você não consegue se controlar antes, depois sua carne, veja bem, a carne de um homem é carne multidirecional. Não é unidirecional. Não existe homem, a menos que finja ser um fariseu, quiser ser sincero, não existe homem unidirecional no mundo. Qualquer garota pensando, pegá-lo, será meu, não será seu.
Ele não é seu, ele é para todos. Você tem que rezar para que os olhos dele permaneçam em você. Pelo menos por muito tempo ou por algum tempo. E é por isso que temos aconselhamento matrimonial, para ajudar os irmãos a manterem o olhar multidirecional, a se tornarem unidirecionais. Seus dias estão cumpridos. Meus dias estão cumpridos. 7 anos. Doses de amor. Me dê minha esposa. Quando falamos amado, temos duas palavras, amado e namorada. Nós não usamos a palavra namorada na igreja. Quando você usa a palavra namorada, significa que vocês estão dormindo juntos. Quando usamos amado, significa que não está acontecendo nada. E espero que isso esteja claro. Sim. Então, quando você pergunta, ele é seu amado. É por isso que somos abertos sobre isso. Quando você diz namorada, aí é diferente. Ah, sim, eu tive uma namorada. Eu tive um namorado. Isso é diferente. Quando dizemos amado, significa que não tem dormir junto. Então, entramos em amados curanos. Levou 7 anos para que seus dias cumpridos. E quando os dias se cumpriram, ele disse: me dê minha esposa para que eu me deitar com ela. Após 7 anos, se finge, percebe que não funciona. Não demora muito para perceber o comportamento. Um certo tipo de comportamento. Se todos nós ficarmos juntos, a gente se conhece. Verdade ou não é verdade? Quando eu estou pregando, você tem que ficar feliz com a minha pregação. Olhe para mim com felicidade, desejo, sorrisos e entusiasmo. Não olhe reto quando eu estiver pregando. Não olhe para a frente. Olhos carinhosos. Sim, eu preciso. Sim, me acompanhe. Se eu passar por você, então sua cabeça vai virar assim. Quando eu voltar, sua cabeça vai virar para o outro lado. Sim, porque eu estou falando com você. Estou gastando tempo conversando com você. Eu poderia estar descansando. Seus dias estão cumpridos. Sim. Seus dias estão cumpridos. Virgindade, virgindade. 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 Precisamos de virgens. Precisamos de quê? Virgens. Versículo 22. Pergunte ao seu vizinho uma virgem. Pergunte ao seu vizinho, você é virgem? Não estou falando de azeite de oliva virgem. Estou falando de azeite virgem. Virgindade, não azeite virgem. Agora, sim. Labão reuniu todos os homens do lugar e fez uma festa ou um casamento. Você está aí. Versículo 23. E aconteceu que isso aconteceu à tarde. À noite. Ele levou Leia à noite. E a trouxe até ele. Veja bem, se você se casar à noite, você pode facilmente se casar com a pessoa errada. Você não deve se casar à noite. Você deve se casar no dia em que enxergar tudo claramente. Quando você não ficou tempo suficiente
Você está na noite. Você não sabe com quem está se casando. E ele não fazia ideia. Ele não fazia ideia. Ele não fazia ideia de que era diferente. Ele não fazia ideia de que era um erro. Então, vocês que conhecem alguém que acabou de entrar na igreja e disse, foi amor à primeira vista. O que era plano está virando redondo. E eu não quero que ninguém venha me dizer depois que está deixando a esposa porque se casou à noite. Foi uma coisa de noite e eu não enxergava direito. Por isso que a gente fala para entrar em um relacionamento e ficar nele por um tempo, até as ilusões irem embora e você perceber que esse é o verdadeiro caráter da pessoa. Não venha depois explicar para ela, eu me casei à noite, não conseguia ver o que estava fazendo. À noite pensei que fosse alguma coisa, mas não era a mesma coisa. Ok, sim. Quando você se casa à noite, é provável que cometa um erro. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Casamento à noite. Agora, versículo 24. E Labão deu a sua filha Lia Zilpa, sua serva, por serva. Versículo 25. E aconteceu que pela manhã, eis que era Lia. Vejam bem, meninas, não é para rebaixá-las. Mas aqui você pode ver que a diferença entre uma mulher e a outra não era. Ele nem conseguia ver muita diferença. Então ele lhe deu uma canção. Raquel, eu te amo. Raquel, ele estava cantando para Raquel. Ah, prometa-me. Raquel, que música ele estava cantando? Meu amado é meu, Raquel é minha. Ele estava cantando, meu. Raquel é realmente minha. E eu sou dela. Ele estava cantando para ela. Enquanto isso, era Lia e Lia estava recebendo as músicas. Minha Raquel é minha. Ela não contou nem disse. Você não conseguia ver os olhos dela. Estava escuro. Não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade. E o tipo de sexo que Lia estava tendo, não havia sons. Se ela tivesse feito algum som ou dito algo, ele teria dito, não é dinheiro, não é dinheiro. Vamos lá, quem é esse? Era uma noite silenciosa. Era uma noite silenciosa. Como você não cometeria um erro quando a noite está silenciosa? Ele teria pulado e perguntado, quem é esse? Uti. Silêncio, nenhum som, mudo. Quantos querem uma noite silenciosa? Quantos querem ouvir o som da alegria? Sim, se tivessem feito algum barulho, teríamos visto que não é Raquel. Como você veio aqui? E aconteceu que, pela manhã, é trabalho de parto, ele disse, o que é isso que você fez?
Você sabe o que ele fez? Não te serviu por Raquel? Por que então me enganaste? Gálatas 6, 7. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 estava sendo cumprido. Tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará, como ceifou seu irmão e seu pai. E seu pai foi abençoado, não foi sexual, mas seu pai, quando seu pai o tocou, ele pensou que era seu irmão. E ele também, quando tocou em Lia, pensou que fosse Raquel. Gálatas 6, 7. Sim. Sim. Gálatas 6 a 7. Não se engane, Deus não é. Quando seu pai o segurava assim, sentindo seus cabelos, são. Você é Israel, eu sou Israel. Ele usava o coração segurando Raquel. Raquel disse, ela disse, sim, minha querida. Assim como ele disse, sim, meu pai, era um sim, minha querida. Gálatas 6, 7. Então, aqueles de vocês que estão partindo o coração das garotas, trazendo grande decepção e dor. Eu rezo, que você não vai repetir isso. 10 vezes 100. Sua vida mudou, mas a de Esaú. Ele se casou com alguém que não pretendia. Sente-se. Quantos pontos você tem? Cadê o Beni? Por favor, eu preciso de você. Agora o próximo ponto. Quantos pontos? Você não está contando os seus pontos. Ou você só está indo no embalo dos pontos, do jeito que está. Agora, a próxima coisa importante que você vê com Jacó é que você pode se tornar o marido de mais de uma esposa sem querer. Veja, você nunca planejou ter duas esposas. Duas esposas. Sim, ele nunca planejou ter duas esposas. Ele veio para casar com uma e ganhou uma de graça. Compre uma, leve outra de graça. A vida de muita gente é como a de Jacó. Eles nunca tiveram a intenção de ter duas esposas ou até três. O que você está tentando dizer? O que estou dizendo é que você pode mirar em uma, mas pode acabar com duas ou três, porque coisas que você não pode controlar podem acontecer, como a morte. Você não planejou, minha esposa vai morrer, e agora tem duas. Disse ao bispo Saqui, você está igual ao Derek Prince, marido de duas esposas. Pode não ser o seu plano, mas pode ser imposto a você. Você pode ter uma fera como esposa e ser forçado a sair. Sim. E nunca planejou ter duas. Antes dois. Sim. E mais de um. Deus me livre. Você está ouvindo? Sim. Mas Jacó,
aceitou com naturalidade e decidiu seguir o que Deus lhe havia dado. Em Gênesis, continue. Labão disse: como é o costume de todos os mentirosos e enganadores, quando inventam uma desculpa, você até se pergunta se não estará realmente muito seguro de si mesmo. Sim, cuidado com os mentirosos, porque quando um bom mentiroso está, como se diz, agindo, você começa a duvidar de si mesmo. É que simplesmente não se faz assim em nosso país. Era mais nova antes. Por que você não disse isso? 7 anos estamos aqui trabalhando. Você nunca mencionou isso. Cuidado com as mentiras. Aqueles que foram chamados para o ministério têm 1000 razões para justificar. Mas a razão principal é o que Jesus disse: você só vai amar um e desprezar o outro. Você despreza o ministério. Você despreza Lia e ficou com Raquel. Você está aí, sim. Dar a mais nova antes da primeira. Agora, o próximo ponto, ponto número 9. 8. Ponto número 8. Algumas pessoas nunca vão se casar sem a intervenção de um pai. Algumas moças nunca vão se casar sem a intervenção de um pai. Sim. Sim, é realmente verdade. É por isso que, veja, é bom você torne boa filha na igreja. Porque você pode ser garotas que casar intervenção pai. Você pode dizer, quero conhecer Senhor certo. Quando eu o vejo no semáforo, meu coração vai para a direita e o coração dele também vai para a direita. Mais tarde nos encontraremos em Acramo. E quando eu ouvir, direi, seu rosto é familiar. Ele também dirá, seu rosto é familiar. Parece que te conheço em algum lugar. Então sim, parece que te conheço em algum lugar. Qual o seu nome? Você é a Emilia? Não, eu sou Josefine. Ó, tudo bem. Você é o John? Não, eu não sou o John. Eu sou Hansford. Ó, tudo bem. Uau. Nem todo mundo tem essa experiência de borboleta. Alguns precisam que seus pais se envolvam. Caso contrário, você não vai se casar. Vamos encarar a realidade. Veja bem, a maneira como, talvez. Veja bem, o Ricardo era bem favorecido. Então as pessoas simplesmente vêm em bando. Primeiro, ele viu. No começo, eu disse, eu gosto de você. Não preciso te conhecer. Seu caráter, o jeito que você é. Você é bom para mim. Algumas pessoas precisam de uma intervenção. Tipo, você conhece essa pessoa? Sabe, se você gosta de latência negra, você vai estar lá. Tá vendo? Ninguém está ajudando. Sim, intervenção paterna. Seja humilde. Não é o tipo. Não é meu tipo. Eu não tenho esse sentimento. Eu preciso sentir. Caminhar, fluir, brilhar. Eu preciso deslizar. Preciso. Não há química. Essa é outra daquelas afirmações. Não há química. Vaza. Eu disse vaza. Não há conexão. Não sinto nenhuma conexão. Diga conexão. Não sinto nenhuma conexão. Mensagem sem conexão. Não sinto a energia da pessoa. Não sinto as vibrações. Ela não me excita. Ele não me excita. Nós não criamos laços. Nós não brigamos. Tem gente que o amor deles é brigar. É um relacionamento chato. Então Labão disse, não deve ser assim feito. Eu te dei essa aqui porque, se eu não interferir, você casa com Raquel e nunca vai casar com Lia. Lia vai ficar em casa comigo.
Ela vai ficar em casa comigo o tempo todo. Eu não posso casar com minha própria filha. Leve uma, pegue uma, faça 2 tentativas. Versículo 27. Rapidamente, cumpra a semana dela, e nós te daremos isto também. Então é isso que quero dizer. Um irmão que tem uma menina não demoraria alguns dias para começar a ver outra. Apenas uma semana. Estava pronto para outra mulher. Obrigado. Quantos anos? Uma semana. Ele estava pronto para outra garota. Os irmãos me olharão santos. Eles não entendem a pregação que faço. Eles realmente não entendem tudo o que estou falando. É quase como se estivesse acima deles, ou abaixo deles, ou talvez seja algo imoral ou antiético. Uma semana com Lia e ele já estava pronto para Raquel. Eu disse, me dá outra coisa. Diferente. Já estou pronto para... Outra, uma nova e diferente perspectiva que nos permite ver as coisas de outra forma. Só uma semana. Já estou pronto para outra garota. É por isso que uma garota cristã precisa ser uma mulher multitarefas, inteligente e cheia de habilidades. Habilidosa. Habilidosa, talentosa. Consegue transformar uma sopa de amendoim em uma sopa leve. Consegue transformar uma sopa leve em uma sopa de noz de dendê. Consegue transformar uma sopa de noz de dendê em um ensopado de frango. Consegue transformar um ensopado em um jollof. E de um jollof em um banku. Sim. Se você acha que chegando como um amendoim, ninguém come okegari todo dia, você não consegue comer okegari todo dia nem por 1 minuto. Depois de uma semana, você já fala, oxalé, me dá uma sopa leve aí. Irmãos, isso é antiético. Algumas pessoas da área, o que elas estão fazendo? Elas ficam quietas. Como se não entendessem. Eles não entendem o que estou dizendo. Eles meio que são contra a minha mensagem. Eles são contra a minha mensagem? Ele disse que nasceu unidirecional. Você nasceu unidirecional. Ei. Vem ver um irmão que nasceu unidirecional. Vem ver um irmão que nasceu unidirecional. Ele nasceu unidirecional. Uma semana e ele já estava pronto para outra. Por que não tira 1 ano para se aclimatar e aproveitar? Não, uma semana basta. Posso seguir em frente depois de uma semana. Eu estou lendo a Bíblia ou é outro livro? Esposas cristãs, vocês precisam ser habilidosas, cheias de arte, manobráveis. Gazela, você precisa ser um novato. Você sabe o que é um springback? Antílope. Seja ágil como uma cabra montesa. Versículo 28. E Jacó assim fez e cumpriu a semana dela. E ele lhe deu Raquel, sua filha, por mulher. Versículo 30, versículo 30, versículo 30. E ele também foi até Raquel
inclusive. E ele amava também Raquel mais do que Lia. E servir com ele ainda outros 7 anos. Todo mundo diz que eu quero mais amor. Ponto número 10. Pode haver mais amor. Pode haver o quê? Mais amor. A Bíblia diz que ele amava Raquel ainda mais. Mas ele amava Raquel mais do que pode haver mais amor. Então, aqueles que estão em relacionamentos e sentem que não estou recebendo muito amor, é uma situação em que percebo que você está recebendo algo pequeno. Oh, sim. Eu quero mais amor. Sim. Verdadeiro ou falso? Aqueles que já estiveram em relacionamentos, alguns relacionamentos diferentes. Você percebe que há pessoas que te amam. É mais amoroso. Há homens mais amorosos. Até você lembra deles. Diga a Johnny. Ele era mais amoroso. Ou você se lembra de alguma garota. Essa garota era mais amorosa. Ele diz que amava ela mais. Então ele fazia mais coisas. É o término do meu relacionamento. É isso que está na minha cabeça. Ele disse: você não me ama muito. Eu mais. Então, tudo que eles fizeram nessa música, ele fez ainda mais. Se você me ama, você se comunica, você segura minha mão, você os vê em casa. Eles não seguram nenhuma mão, a gente não conversa mais. Não se toca mais. Não tem mais beijo. Também na minha cultura não fazemos isso, e sua cultura é ruim. Nokata está de volta. Ele amava mais Raquel. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Aqueles que tiveram vários relacionamentos percebem a diferença entre os diferentes tipos de carne enlatada. Diferentes tipos de carne enlatada. Isso se você conhece o corned beef Zeta original de 20 anos atrás e os tipos atuais de diferentes com que temos. Você vê que existe uma diferença, mas se você não conhece, não vai saber diferenciar. Ele amava Raquel mais, então nunca diga que isso é tudo que você pode fazer. É assim que eu sou, e você é uma versão pobre. Lia estava recebendo uma versão pobre de amor. Nunca olhe para seus pais e diga que é assim que se ama. Sim, nunca olhe para a oração. Vá à igreja, ouça coisas, aprenda a rir. Você não sabe. Sim, alguns de vocês, suas mães são o pior exemplo de amor. Seus pais são o pior exemplo de marido. Se você seguir o Pai, você será. Sim, você vê pessoas que tudo o que sabem sobre amor é servir comida. Você comeu? O servir da comida. Existem outros níveis, existe mais além, existem formas mais elevadas de servir comida. Você simplesmente joga alguma coisa ali e pronto, é isso. Cumpri meu dever como esposa, você é uma versão pobre. Um garçom pode fazer isso. Um chefe pode fazer isso. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Dos dois lados. Não pense que é só o menino. A garota que ele disse pode ser uma garota. Um menino. Você vê aqueles garotos cristãos. Pobres amantes.
Doce mãe, mas pobre lava. Eu escrevi uma música chamada Sweet Mother. Pobre lava. Sim, vou lançá-lo em breve. Doce mãe Poulaia. Doce mãe Poulaia, ela mãe doce, mas ela poloveia. Sim. Quanto à sua mãe, ela é sempre doce. Quando olho para minha mãe, nunca consigo ver. Eu não consigo ver nada de ruim na minha mãe. Posso tentar abrir, usar óculos, tentar ver algo. Sua mãe é difícil. Doce mãe, mas ela pode ser uma amante ruim. Doce mãe, amante ruim. Ele tem uma mãe doce, mas tem uma amante ruim. Atenção, carinho. Mãe doce, mas pergunta para o seu pai. Ele dirá a amante ruim. 9 a 10% mãe doce. 90% para a mãe, 7 a 6% para a amante. Eu quero mais amor. Leia disse, eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Você não gosta da minha pregação? Tá vendo? Eu disse, Euleia quer mais amor. Ele amava Raquel. Todo mundo podia ver isso. Se você me ama, você se importa. Você nem se importa. Você conhece as mulheres de Gana? Elas gostam de se passar por viúvas. Quem assistir de hoje em diante, observe as viúvas. Elas usam preto. Elas fazem isso. Elas nunca amaram a pessoa. Quando ele estava vivo, ele ficaria surpreso de vê-la chorando. Viúvas de Gana, vocês são novas nesse ramo. Você ainda sente pena das viúvas. O luto também é um espetáculo. O luto também é um show. É uma exibição. Quem é a viúva? É um show e tanto. Então, é show. É show. Então, mostre seu luto. Quando se trata da vida real, elas não se importam com a pessoa. Se tem um funeral e a pessoa, elas vêm, vestem preto e se apresentam como uma viúva especial que está buscando compaixão e dinheiro. Mas quando você estava vivo, nunca mexeu um dedo. Eu conheço uma esposa que foi assim. O médico tinha dito para ela que o marido ia morrer em poucos dias. Ela esperou ele morrer antes de aparecer. Ah, sim, foi só depois que ele morreu que ela veio para o funeral. Mas enquanto ele estava vivo, ela não aparecia há meses, semanas, anos. Venha rápido, ele vai morrer. Depois que ele morreu, ela veio e ficou como viúva. Show de SH. Então, certifique se as pessoas tragam doações. Quando cresce, para de sentir pena dessas viúvas. Eles brigam pela viúva legítima. Eu sou a viúva Areidov. Eu sou Teidov. Teidov Teov, quem é a verdadeira viúva. Eu sou a verdadeira Du. Eu sou a Madame D. Eu sou a do licor. Eu sou a certa. Você os vê brigando. Nunca se importaram com o ser humano. Então, fora com a nossa alma. Eles nunca se importaram com ele. Ele pode não gostar da minha pregação. É o que eu já vi antes. Eu já vi isso. Eu observo eles. Eu observei eles. Ah, do que você está falando? E aquelas que não sabem cozinhar são ainda piores, porque até tem aquelas que sabem cozinhar e simplesmente jogam uma comida na sua frente. Você vai comprar. Seu marido acha que você fez o ensopado. Você comprou e veio para cá. Você veio vender isso na casa. Você comprou. Sim, você nem consegue melhorar isso. Trouxe o arroz e o ensopado desse jeito mesmo, até o dia em que ele descobre a embalagem de comida para viagem. É uma comida para viagem que você trouxe para casa. Yorice Fromor, de individual Ruiz bin discusse.
Ele amava Raquel mais do que qualquer outra pessoa, de verdade. Algumas viúvas um dia levarão o maior susto de suas vidas. O marido deles vai acordar e dizer: mostre a ele que ele vai se deitar contra nós. Ele é mau, então você dorme novamente. Ele estará deitado e vai olhar para você. Você coloca vaselina em seus olhos. Ela mostra para o Rob. Você colocou o Rob lá. Os shows não são nada tristes. Você está esperando por doações. Você pode anotar o que estou dizendo e assistir. Você está vendo eles? Sim, assista a eles. Ele amava Raquel Moore. Então existe algo como mais amor e menos amor. Então alguns de vocês estão confusos em casa. Vocês acham que estão. Tem algo errado enquanto eu imagino que não é amor. Não é. O que você está pensando é real. Não existe amor. Também não há o suficiente. Não há. Não é suficiente. É muito pequeno. Mostra o exterior. Esta é uma lição da Bíblia. Agora, versículo 30. Então estamos fechando. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, em sua grande misericórdia, abriu-lhe o seu ventre. Ele fez o quê? Ele abriu a mulher dela. Mas Raquel nasceu e Lia concebeu. Então ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição. Agora, meu marido vai me amar. Desculpa. Agora, há algumas de vocês que acham que, porque vários rapazes dormiram com vocês, vocês são amadas. Lia era odiada e era com ela que faziam sexo para ter filhos. Então, o fato de estarem dormindo com você não significa que te amam. Então, nenhuma irmã deve pensar que isso é um rótulo. Primeiro de tudo, veja como Jacó mudou. Numa semana ele estava bem, na segunda ele não reconheceu as diferenças. Na terceira, ele odiava essa, mas ele fazia sexo com ela. Então eles podem transar com você, mas não te amam. Sim. Verdade ou não é verdade, ou não está na Bíblia, talvez. Sexo de ódio. Melhor levantar. Vê, Deus mostra o irreal. O real. Sim. Amor é diferente de sexo. Amor é diferente de sexo. É por isso que sexo é um trabalho. Vou dizer de novo. Eu disse que amor é diferente de sexo. É uma coisa à parte. A pessoa que você ama, você não pode fazer sexo com ela. E a pessoa com quem você faz sexo, você pode não amar. Neste caso, foi assim. E é por isso que o sexo por si só é um trabalho. Para o trabalho mais antigo do mundo, a prostituição, fazer sexo, é uma profissão. #, ato 2 cidades. Sim, um círculo. 2 cidades e uma. São 2 cidades, 2 cidades, 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades. O que é soap?
Se você trouxer sopa e puder dar sopa para elas em vez de dinheiro, você dá sopa ou sardinha e pode dormir com elas. Não vá procurar por duas cidades quaisquer. Como você chama isso? Deus me livre. Conte para alguém. Deus me livre. Quando você se casar, certifique-se que haja amor. Pode haver sexo, mas não amor. Por causa do sexo, elefante, crocodilo, hipopótamo, antílope, lagarto, mosca, cama, todos eles fazem sexo. É a atividade fisiológica. Frango, eles fazem até com cachorro. É algo que ninguém pensou. Eles nunca assistiram pornografia antes, mas eles sabem o que fazer. É uma necessidade humana. Isso não significa que você é amado. Não significa que você é querido, que as coisas funcionam, que a felicidade. Você pode assistir elefantes fazendo sexo, onde eles assistiram pornografia. Como eles sabem o que fazer? Como eles sabem o que fazer? É tão normal. Nunca foi pensado nem mesmo para ser privado. Porque não há animal assim. As meninas, parem de apertar os olhos em mim. Dê-me água. Tem um aqui. Hashtag ES tigres, leopardos. Os leopardos são os animais mais maravilhosos. Assistir. Eles vivem sozinhos. Você nunca vê dois juntos. Um está em uma árvore. Uma delas está em uma árvore a 7 milhas de distância. Quando chega a hora, eles sabem e se unem. Como eles sabem? Xi é uma conexão. Não sinto a conexão. É química. São as meninas Wesley. As pessoas estão atentas à minha pregação. Agora está realmente funcionando. Vamos. É como se fosse fisiologia, mas não há amor. Não há amor. Sim. Jacob riu de Raquel Moore. E fiz sexo com esta, mas ele adorou esta. Então, meninas, tenham certeza de que vocês são amadas. Caso contrário, você será a única a gerar os filhos, mas não será amada. Você é a única a gerar os filhos, mas não é amada. Muitas pessoas que nascem filhos de outras pessoas não são mais amadas. O amor deles é por outra pessoa ou outros, mas aquele que comprou as crianças não é mais amado. Acho que temos que fechar. Eu realmente acho que temos que fechar. Não sei o que vai acontecer. Você pode ter filhos, mas não ser amada. E é uma das coisas mais comuns do mundo. Você gera filhos para o homem, mas não é amada. Lia. Jacob amava Raquel Moore e teve filhos com ela. Mas ele adorou esta. Uau! Você será amado e eles farão sexo com você e você terá filhos. Mas veja, isso pode acontecer.
exceto no seu caso. Quero ouvir mais alto. Amém. Quero ouvir o seu amém mais alto. Fique de pé.